foram tão evidentes. Os sinais da volta de Jesus, meus irmãos, nunca foram tão próximos. E quando eu falo de sinais da volta de Cristo, eu não estou falando de estátua, de imagem, de paz, não. Porque isso, toda hora alguém lança alguma coisa. Sinais da volta de Cristo, eu estou falando a idolatria dentro dos templos, a homossexualidade querendo infligir a lei do Senhor, a religiosidade querendo ser maior do que o amor de Deus, o ser humano perdido na idolatria, na falta de fé, na incredulidade. É presidente fazendo o que não tem que fazer, é cristão fazendo o que não tem que fazer. Quando eu falo das voltas de Cristo, irmão, é quando a gente olha para a humanidade e a gente percebe que o ser humano está cada vez mais longe, que assim como nos dias de Noé, o sinal da volta de Cristo é esse, porque assim como nos dias de Noé, o homem se esqueceu de Deus, o homem se afastou de Deus, assim foram tão evidentes. Os sinais da volta de Jesus, meu irmão, nunca foram tão próximos. E quando eu falo de sinais da volta de Cristo, eu não estou falando de estátua, de imagem, de paz, não. Porque isso, toda hora alguém lança alguma coisa. Sinais da volta de Cristo, eu estou falando a idolatria dentro dos templos, a homossexualidade querendo infligir a lei do Senhor, a religiosidade querendo ser maior do que o amor de Deus, o ser humano perdido na idolatria, na falta de fé, na incredulidade. É presidente fazendo o que não tem que fazer, é cristão fazendo o que não tem que fazer. Quando eu falo das voltas de Cristo, irmão, é quando a gente olha para a humanidade e a gente percebe que o ser humano está cada vez mais longe, que assim como nos dias de Noé, o sinal da volta de Cristo é esse, porque assim como nos dias de Noé, o homem se esqueceu de Deus, o homem se afastou de Deus, assim foram tão evidentes. Os sinais da volta de Jesus, meu irmão, nunca foram tão próximos. E quando eu falo de sinais da volta de Cristo, eu não estou falando de estátua, de imagem, de paz, não. Porque isso, toda hora alguém lança alguma coisa. Sinais da volta de Cristo, eu estou falando a idolatria dentro dos templos, a homossexualidade querendo infligir a lei do Senhor, a religiosidade querendo ser maior do que o amor de Deus, o ser humano perdido na idolatria, na falta de fé, na incredulidade. É presidente fazendo o que não tem que fazer, é cristão fazendo o que não tem que fazer. Quando eu falo das voltas de Cristo, irmão, é quando a gente olha para a humanidade e a gente percebe que o ser humano está cada vez mais longe, que assim como nos dias de Noé, o sinal da volta de Cristo é esse, porque assim como nos dias de Noé, o homem se esqueceu de Deus, o homem se afastou de Deus, assim foram tão evidentes. Os sinais da volta de Jesus, meu irmão, nunca foram tão próximos. E quando eu falo de sinais da volta de Cristo, eu não estou falando de estátua, de imagem, de paz, não.